quem diga que a vida moderna tem o seu preço. A vida nas grandes cidades, o ritmo acelerado de trabalho e as tensões do dia a dia causam um desgaste físico e mental que o corpo vai logo acusando. Perda de apetite, insônia, alergias, mau humor, dores são os primeiros sinais de que algo está errado. Estresse. Esse é o mal típico dos tempos modernos e que vem sendo estudado atentamente pela ciência deste século. Mas você sabe exatamente o que é o estresse e o que o provoca? O significado em inglês da palavra significa desgaste. Então a gente pode ficar estressado toda vez que o nosso organismo tem que se readaptar. Tá? Aí você pergunta, mas por quê? Como surgiu o estresse? O estresse surgiu junto com o homem. Desde que a gente vivia lá na caverna, que a gente tinha que fugir de um leão, que a gente tinha que fugir dos bichos da selva, que tinha que fugir quando trovejava, a gente tinha que se estressar, ou seja, se preparar o organismo para uma mudança. Então, o que acontece? A gente altera o comportamento, a gente fica em alerta, a gente altera a nossa fisiologia, porque a gente libera muita adrenalina, que é uma substância que deixa o cérebro excitado, o nosso coração palpita, a pupila dilata para a gente enxergar melhor, o pulmão infla para respirar mais, tá? Tem uma série de sintomas de preparo. Para quê? Ou para a gente fugir de uma tempestade, ou para a gente lutar com um leão, com um monstro, com um perigo real. Então esse foi um mecanismo adaptativo que o homem recebeu pela sua evolução. A gente tem o eutresse e o estresse. Eutresse é o estresse bom, é o estresse preparatório. É aquele estresse que vai fazer você estudar para o vestibular, é aquele estresse que vai te fazer preparar bem uma festa quando tem muitos convidados, é aquele estresse que vai te fazer se preparar para um concurso quando você se forma em direito. O eutresse é aquele que te prepara para uma ação. Então você fala, pô, mas eu fiquei a noite sem dormir. Que bom! Se você não tivesse cada noite sem dormir, você não ia ter se preparado bem, você não ia ter se colocado em condições de lutar. Porque veja, Renata, hoje a gente não luta contra leões, mas às vezes enfrentar um chefe no trabalho, ou enfrentar um professor numa escola, é mais complicado do que enfrentar lá atrás um leão mesmo, de verdade. Todo animal possui mecanismos no organismo que causam estresse e que são acionados por estímulos externos, como a presença de predadores ou ruídos estranhos. Mas o ser humano é o único animal capaz de ficar estressado em função de questões interiores. Preocupações, dúvidas e anseios são capazes de fazer qualquer um suar frio. Ou a pessoa, ela avalia uma situação como muito pior do que ela de fato é, então ela tem o que a gente chama de pensamentos catastróficos. Então assim, se eu fizer tal coisa eu vou morrer, se eu não passar no vestibular o mundo vai acabar para mim, se eu não agradar o meu pai, eu não fizer uma coisa que ele me pediu, ele não vai nunca mais gostar de mim. Então são pensamentos catastróficos. Eles vêm muito fortemente em pessoas que têm uma personalidade muito dependente. Então elas são muito dependentes da avaliação do outro, elas não se dão liberdade. Então é aquela mulher que é muito dependente da avaliação do marido, aquele filho que não consegue sair de casa, não consegue viajar, não consegue enfrentar um campeonato esportivo. Ou seja, a pessoa se cria uma ideia de baixa eficácia. O estresse é resultado de uma verdadeira reação em cadeia no nosso organismo, desencadeada pelo hipotálamo. É ele quem envia sinais para o corpo produzir hormônios que irão acelerar o batimento cardíaco, preparar os músculos e até interromper a digestão. O estresse continuado provoca taquicardia e elevação da pressão sanguínea. Além disso, curiosamente, ele também inibe o sistema imunológico, o que deixa a pessoa mais suscetível a doenças. Felizmente, o mesmo sistema que coloca o nosso corpo em alerta é responsável pelo relaxamento que interrompe o estresse. Mas o problema é que, quando exposto continuamente a situações estressantes, o organismo passa a ficar em alerta por tempo prolongado, causando desgaste. Parece que o ser humano não nasceu para viver em grandes cidades. As condições impostas pela vida moderna acabam criando um pré-condicionamento no organismo que facilita o estresse. O que acontece em geral no grande centro, assim, observa a roupa que a gente está, sapato de couro, um terno, isso aqui é absolutamente antinatural. Por mais que a gente tente tropicalizar os tecidos aqui no Brasil,
O corpo da gente não respira, a comida que a gente come não é saudável, a gente não bebe água o suficiente, a gente não anda. Então o nosso corpo fica num estado absolutamente frágil, despreparado. Então qualquer ônibus que passa, ou qualquer pessoa que passa de repente mais rápida do seu lado, você já fica com medo. Entende? Então, a vivência num grande centro, pela violência, pela competitividade e até pelo número de pessoas, ela deixa o ser humano num estado de muita fragilidade. Quem mora no campo, quem mora numa fazenda, tem menos poluição visual, menos poluição sonora e, em geral, são pessoas que vivem mais em contato com o ritmo natural das coisas. Olha bem, um fazendeiro não vai ficar plantando à noite. Ele vai plantar no dia. Ele sabe a hora de regar, a hora de plantar e a hora que ele tem que dormir. O índio sabe muito mais do que o homem branco como respeitar os ritmos naturais do corpo. Não é apenas o ambiente urbano em si que causa estresse. Nossa própria cultura de competitividade crescente baseada em valores materiais também diminui os nossos momentos de relaxamento. Nós somos seres realizadores. Né? Na verdade, a felicidade, a realização de um ser humano, ela é vista pelas suas realizações. Só que a grande distorção, Renata, é que nós colocamos realização no plano material. Então, hoje em dia, o ser humano não vê muito prazer em ficar um tempo brincando com seu filho, não vê muito prazer em cultivar um hobby de montar aeromodelos, ou de montar um dominó, ou de desenhar. A nossa cultura hoje, de fim de século, infelizmente, traz muito de uma ideologia fabril, sabe? Aquele homem fábricas. É aquele homem que tem que fabricar coisas, que tem que produzir coisas, que ele é medido através de elementos concretos externos a ele. Uma das formas de combater o estresse é a prática de esportes. Quando feita de forma prazerosa, é um meio comprovado de se eliminar o excesso de adrenalina. Outra dica é valorizar os momentos de lazer. É importante reservar um tempo para descansar e esquecer do dia a dia. O problema é que em uma cidade grande, muitas vezes é difícil encontrar espaços de lazer. As pessoas querem andar pela cidade, o centro foi reformado, está super bonito, mas a gente tem medo de andar a pé por aí. Então, um dos poucos lugares que a gente pode andar a pé hoje em dia é o quê? É um shopping center. Só que precisa tomar cuidado, o que você está indo buscar lá? As pessoas, às vezes, eu vejo, observa no shopping center, o casal namorado está de mão dada, mas cada um está olhando para um lado. Num shopping center, a gente tem uma poluição visual, é muita informação. A gente tem uma poluição sonora, a sonoridade de um shopping center é uma loucura, se você pensar essas praças de alimentação. E a gente tem uma poluição sinestésica, porque a gente não pode se tocar, não pode se abraçar. As pessoas estão tão voltadas num centro de compras para fora que elas não se sentem conectadas com elas. E a gente tem hoje em dia uma queixa cada vez mais forte, né? A cada ano tem aumentado o número de crianças que as mães chegam, meu filho está estressado. E como é que você vê o estresse da criança? Você vê através de notas ruins, você vê através de doenças que migram de sintoma para sintoma. Então, uma hora é dor de barriguinha, outra hora é dor de cabeça, outra hora teu filho está cansado, outra hora ele chora, outra hora o corpo dele começa a pipocar, quer dizer, e não tem causa aparente alguma. Então, quer dizer, a criança está, de novo, se forçando a um ritmo que ela não pode aguentar. A entrada no mundo do trabalho, antigamente os homens podiam se permitir entrar com 21, 23, às vezes até mais idade. A cada ano o ser humano é forçado a entrar no mundo do trabalho também mais novo. Então muitos pais, com a melhor intenção do mundo, colocam natação, balé, ginástica inglesa, alemão, informática, um monte de coisa para a criança fazer. E não deixa a criança em nenhum momento brincar. Os jovens também podem sofrer de estresse, particularmente durante o período do vestibular. É estressante porque é o primeiro degrau sério da entrada no mundo adulto. É um ritual e não tem por que não ser estressante. É estressante e veja, você que é vestibulante, você deve estar ouvindo a gente e respeitar esse teu estresse como um sinal de que isso é importante para você.
Não queira eliminar o estresse da sua vida. Você vai ter estresse, esse é um primeiro momento, você vai ter muitos outros daqui para frente. O importante é perceber assim, não só o desgaste, mas o comprometimento. Porque se tem um grande antídoto para o estresse, a gente está comprometido e está com a sensação de controle sobre a experiência. Para o vestibulando enfrentar o estresse, ele tem que substituir o medo, a angústia, a dor por compromisso. Você está com medo? Estuda. Ah, não sei como? Peça orientação para o seu orientador educacional, para o seu psicólogo, para o seu irmão mais velho, ou às vezes até para o seu pai. Organize um horário, coloca na sua agenda seus compromissos. Não fique com uma ideia, será que eu sou bom? Faça simulados. Vida moderna nem sempre quer dizer vida melhor. Se o estresse é uma doença popular hoje em função do ritmo do mundo atual, cabe a nós procurarmos uma vida mais regrada. Produtividade e eficiência são valores necessários, mas exigem limites que devem ser respeitados. O próximo século vai ter que forçar o ser humano a reaprender o uso do lazer. Por quê? Porque cada vez mais o ser humano vai ter mais desemprego, cada vez mais a gente vai fazer as mesmas tarefas que fazia antigamente em menos tempo. Então, o que antigamente demorava 2 horas para você fazer, com a própria tecnologia, com a tecnologia da informação, você vai fazer em 15 minutos. E o que você vai fazer com essa 1h45? Você vai ter que aprender a se ver.